Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje falando sobre a segunda bem-aventurança, que está registrada no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, mais exatamente no versículo 4. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E o que seria então esse choro e o que seria esse consolo da parte do nosso Deus? Os que choram não são necessariamente as pessoas que estão consternadas, que são pessoas que perderam um ente querido, ou aquelas que desejavam algo, almejavam alguma coisa e de repente não conquistaram esse alvo, mas os que passam pelo pesar do arrependimento. Esse choro tem a ver com a dor do arrependimento. Chorar é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando nos medimos com o padrão divino de justiça, ou seja, quando Deus Ele manifesta a sua justiça e nós vemos que nós somos tão pecadores que necessitamos desse arrependimento, então nós vamos nos humilhar, nós vamos nos consternar, entristecer o nosso coração em sinal de arrependimento. É também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. E nossos sentimentos em sintonia com o sentimento de Deus, sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecentes no mundo, ou seja, aquele arrependimento ou aquela dor, aquele entristecer-se por sentir a dor que Deus sente quando nós pecamos. E isso é uma profunda tristeza que toma conta do nosso ser de tal maneira que não pode ser oculta, ou seja, todos verão esse sinal de arrependimento, esse fruto de arrependimento. Isso nos leva então a outro paradigma, de que o mundo diz que as pessoas fracas é que choram. Na verdade, o mundo acredita que aqueles que choram são perdedores, mas aqui o Senhor está dizendo que aqueles que choram, na verdade, são aqueles que serão consolados, aqueles que receberão o consolo do próprio Deus, pois eles choram por um arrependimento, choram por reconhecerem o seu estado de depravação total, o seu estado pecaminoso em que se encontra. E o consolo vem daquele que anda ao lado. E a palavra aqui, consolo, em grego, é a mesma raiz da palavra Espírito Santo, ou seja, é aquele que anda ao nosso lado e que traz o consolo para a gente. É o nosso Paracletos, Então, o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que anda do nosso lado, e nós sabemos que toda consolação provém do Espírito Santo. É o Espírito Santo também que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E isso é importante para que a gente entenda que esse choro não é um choro por birra, não é um choro por manha, mas é um choro que revela o verdadeiro estado da nossa alma de arrependimento e entristecer-se por não agradar a Deus, por fazer aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Eis o grande desafio para os nossos dias, para que nós voltemos a sentir essa intensidade do arrependimento, para que nós tenhamos em nossos corações essa tristeza, essa consternação que nos leva a um lugar de arrependimento, um lugar onde nós experimentamos também o consolo do Espírito Santo, o consolo daquele que caminha ao seu lado e caminha ao meu lado também. Que o Espírito Santo nos console e que nós possamos viver uma vida de bem-aventurado, uma vida satisfatória na presença do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te agradecer, ó Deus, porque a sua palavra é
tão maravilhosa e eu quero, ó Deus, pedir que essa palavra encontre terreno fértil em nossos corações, que nós venhamos a sentir essa tristeza que o Senhor sente quando nós pecamos. É compartilhar esse sentimento que o Senhor compartilha quando nós erramos e que nós possamos, ó Deus, de alguma forma nos arrepender e mostrar esse fruto de arrependimento, ó Deus, e possamos experimentar o consolo do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor nos console, que o Senhor caminhe ao nosso lado e que possamos experimentar uma vida bem-aventurada junto contigo. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então envie esse vídeo, compartilhe aí com os seus amigos para que nós tenhamos mais pessoas que possam entender o significado das bem-aventuranças e o significado da palavra de Deus. Nós temos outros estudos bíblicos, devocionais compartilhados no nosso canal. Fique por dentro, se inscrevendo e ativando o sininho, tá certo? Um forte abraço, tamo junto, até mais. Tchau!